continuar ainda falando sobre sistema endócrino, né? Aula 5. Hoje vamos dar uma ênfase no adeno-hipófise. Então, fazendo uma recapitulada aqui, nós temos o hipotálamo, né? Deste lado aqui vai ser a adeno-hipófise, que nós vamos falar hoje. E aula anterior nós falamos sobre a neurohipófise. Então, o hipotálamo vai produzir os neurohormônios, né? Vão estar armazenados. Eu vou falar agora na parte de plexo capilar. Porém, é bom relembrar que os hormônios produzem, lembram da ocitocina ou ADH, né? Também o ADH ou vasopressina, hormônio antidiurético, e vai ser direcionado lá na neurohipófise e daqui ele vai ser secretado para o sangue, tá? Então, a parte neural aqui, a neurohipófise, ela não produz hormônio. Ela apenas secreta o hormônio que foi produzido lá no hipotálamo, os neurohormônios, a ocitocina e o ADH, como foi falado no vídeo anterior. Agora aqui nós temos a adenohipófise. A adenohipófise é a porção endócrina da tireoide, ou seja, onde tem células endócrinas, onde produzem hormônios. Então vai ter a liberação aqui dos hormônios adeno-hipofisários, controlados pelos hormônios produzidos pelo hipotálamo, e os hormônios serão liberados, né, aqui na adenohipófise. Eles são liberados no sistema porta-hipofisário e atuam sobre as células endócrinas da adenohipófise. Então, como já foi falado, nós temos aqui os hormônios, no hipotálamo é formado alguns neurohormônios, né, que vão ser armazenados aqui no plexo capilar. Esse aqui é o plexo capilar primário e esse aqui é o plexo capilar secundário. Aqui eu estou falando do sistema porta-hipofisário, certo? Então aqui os neurônios produzem os hormônios e eles vão ser armazenados, certo? E aí eles é que vão controlar quais hormônios serão sintetizados e secretados pela adenohipófise. Então, os axônios dos neurônios do hipotálamo atuam sobre o plexo primário, que é aqui, são armazenados os hormônios hipotalâmicos, que são o hormônio liberador do hormônio do crescimento, chamado GHRH, que é esse aqui, GHRH. O hormônio liberador da tireotrofina, TRH, certo? O hormônio liberador da corticotrofina, CRH. O hormônio liberador da gonadotrofina, GNRH. O hormônio liberador da prolactina, PRF, não está aqui. Então, esses hormônios é que vão controlar, certo? A parte da adenohipófise aqui, ó, a produzir e liberar os seus hormônios, que são o GH, que é o hormônio do crescimento aqui, ó, do osso. Lembrando que esse GH, ele vai ser produzido e liberado ao comando do GHRH, que é o hormônio liberador do hormônio do crescimento. Essa parte aqui é muito decoreba, tá? Tem que decorar, que é importante. TSH, que ele vai lá na tireoide, né? O tecido-alvo dele é a tireoide. Hormônio hormônio estimulante da tireoide. Ele vai ser produzido ao comando do TRH, que é o hormônio liberador da tireotrofina. Depois, nós temos o ACTH, hormônio adenocorticotrófico ou corticotrofina, que vai ser ao comando do CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina. Depois nós temos os das gônadas, os hormônios sexuais, o FSH e o LH. Eles vão ser produzidos, né? O FSH é o hormônio folicoestimulante, LH, hormônio luteinizante. Ambos serão formados a partir do comando do GNRH, hormônio liberador de gonadotrofina. E o PRF, lá no hipotálamo, hormônio liberador de prolactina, vai liberar a prolactina, PRL, tá? Aqui, ó, prolactina. Bom, então aí nós temos, então, uma relação entre neurohormônio hipotalâmico, né, que vai estar aqui, que serão produzidos, e a partir deles, do comando deles, é que serão produzidos os hormônios adenohipofisários, que são os que eu acabei de falar.
temos dois hormônios que serão inibidores, né? Porque também tem os inibidores, como falar, ó, não é mais para liberar tal hormônio, não é mais para produzir tal hormônio, que é a dopamina, é um hormônio inibidor, tá? Ele vai inibir quais hormônios? A prolactina, certo? E o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, esse aqui. Então, a dopamina é um hormônio inibidor da liberação de PRL, prolactina, e TSH, hormônio estimulante da tireoide. E também temos outro hormônio chamado somatostatina, que é o hormônio inibidor da liberação de GH. Então, somatostatina, né, repetindo, hormônio inibidor da liberação de GH. Então, também temos, né, os hormônios, né, inibitórios, que é a dopamina e a somatostatina. Lembrando, né, do mecanismo de feedback que já foi falado lá na aula 1, né, que o hipotálamo produz, por exemplo, ele vai produzir o TRH, ele produz lá, né, nos neurônios dele, o hormônio liberador de tireotrofina. Aí ele vai chegar lá na adenipófise e fala, ó, quero que você produza o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, e secrete. Então ele vai produzir e vai secretar. Esse TSH vai ter o seu efeito biológico lá na tireoide, né, onde vai ter a produção dos hormônios da tireoide. E aí esses hormônios produzidos pela tireoide, que é o T3 e T4, vão chegar lá para o TRH e vai falar, ó, não precisa me produzir mais. Então, não precisa falar lá não precisa mais se produzir, né? E não precisa mais produzir, não precisa mais comandar a adenipófise, né? Porque também nem vai ter o TRH, porque vai parar de produzir, porque já tem T3 e T4. E, consequentemente, não vai ter nenhum hormônio que vai chegar na tireoide, e aí vão cessar, então, as produções de T3 e T4, porque eles já estão no organismo. E esse é o mecanismo de feedback, né, de retroalimentação, que na verdade aí já seria, né, o feedback negativo, tipo, falar para parar, né, tipo, para, né. Então, o feedback, os hormônios produzidos por alguns órgãos-alvos da adenipófise, eles fazem o feedback negativo no hipotálamo, reduzindo a liberação dos hormônios hipotalâmicos e, consequentemente, das adeno-hipofisárias, como eu acabei de falar. Bom, então fica por aqui essa aula, nos vemos na próxima aula, tá? Bom estudo e compartilhe com seus amigos. Até mais!